Irmãos, Deus colocou no meu coração, pelo menos essas 3 quartas-feiras, a começar de hoje, falarmos sobre um assunto deveras importante, controverso, mas importante, que são os dons do Espírito Santo. Nós queremos nessas 3 quartas-feiras, à luz da palavra do Senhor, meditar nessas ferramentas tão importantes e tão necessárias para nós como igreja do Senhor. Nós somos uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, nós somos uma igreja que crê na contemporaneidade dos dons espirituais, nós somos uma igreja que crê e confessa, irmãos, que aquilo que a Bíblia nos revela continua valendo para os nossos dias, mas precisamos, à luz da palavra do Senhor, conhecer, e entender os dons e o seu funcionamento, a sua utilidade para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei para os irmãos, há muita controvérsia nesse assunto e nós queremos biblicamente, irmãos, meditar e ter à luz da palavra do Senhor o verdadeiro entendimento. Então eu convido os irmãos para que abramos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Aqui está, irmãos, o texto bíblico que talvez mais trate desse tema de forma detalhada. Nós vamos falar dos dons a partir daquilo que Paulo exortou à igreja de Corinto. Não são apenas esses dons que estão aqui, que são os dons do Espírito, mas eu quero falar sobre estes dons do Espírito aqui, porque eles terminam sendo o assunto que, infelizmente, dividiu até igrejas, denominações, naqueles estigmas, naqueles estereótipos dos renovados, tradicionais, cessacionistas, que não creem, que muitos desses dons ou nenhum desses dons estão valendo para os dias de hoje, e os continuistas que acreditam. Nós temos um posicionamento, irmãos, como igreja mais na linha do continuismo. Cremos que esses dons continuam para os nossos dias. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Tá bom, queridos? Eu vou ler os versos ímpares, e os amados irmãos estarão lendo os versos pares. Todos encontraram? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos orar? Senhor, que o Teu Santo Espírito, que é o agente, Senhor, que derrama sobre nós esses dons, nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, a ter discernimento a respeito dessa temática, Senhor, que estaremos meditando a partir desta quarta-feira. Que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre esses dons
Mas veja, para nós entendermos, nós precisamos entender o contexto, tanto da carta escrita aos Coríntios, como um contexto de culto, como também, irmãos, aquilo que especificamente Paulo trata aqui. E quando Paulo começa a falar a respeito dessa temática, ele trata no capítulo 12, todo, no capítulo 13, todo, e no capítulo 14. Então a gente vai ver esses 3 capítulos dentro do seu contexto, para que a gente possa entender, irmãos, o funcionamento dos dons espirituais, né, para que a gente não busque uma coisa sem saber como usá-la. Então hoje a gente vai ver mais o contexto, né, o contexto do que aconteceu. Eu queria que Miguel colocasse aí, Miguel. Pronto. Em primeiro lugar, o que a gente vai ver? O que nós precisamos entender a respeito, precisamos entender sobre o culto. O que nós precisamos entender sobre o culto? Que a igreja de Corinto não entendia, por isso que usava os dons espirituais de forma errada. Veja, a gente vai ver que o problema na igreja de Corinto, quando Paulo está escrevendo, não é o fato deles crerem ou não nos dons. Eles criam e os dons se manifestavam. Eles buscavam e os dons se manifestavam. O problema é como usar. Se a gente não sabe como usar uma ferramenta, irmãos, provavelmente a gente vai usar essa ferramenta de forma errada. E essa ferramenta foi dada para usarmos no culto a Deus. E a pergunta é, nós precisamos entender, né, o que é um culto ao Senhor. Então, veja, o culto ele tem um tríplice propósito. Qual é esse propósito? Exaltar a Deus, edificar os santos e alcançar pecadores. Portanto, tudo o que devemos fazer no culto a Deus deve obedecer esse propósito, inclusive os dons espirituais. Se os dons que Deus derrama sobre a nossa vida, irmãos, saem desse propósito, eles perdem o sentido de ser. Então, quando Deus está derramando e capacitando a sua igreja através dos dons espirituais, a igreja precisa entender que essa ferramenta nos foi dada, primeiro, para exaltar a Deus. Segundo, para edificar os irmãos. E terceiro, para que vidas sejam alcançadas. Quantas não são as pessoas que estão usando os dons para se promoverem, brigarem e escandalizarem? Quanto você já não ouviu? Eu fui numa igreja, irmãos, parecia coisa de louco. Eu entrei ali, o negócio era totalmente fora, né, de entendimento. E as pessoas brigavam. Fugiu do propósito. Se fugiu do propósito, irmãos, é Deus que está operando no meio dessa igreja? Será que de fato o Espírito Santo está operando no meio dessa igreja? O culto a Deus tem um tríplice propósito: a exaltação de Deus, a edificação dos santos e o alcance de pecadores. Tudo que nós fazemos no culto, irmãos, as orações, as canções, a mensagem pregada e a manifestação dos dons tem que obedecer esse propósito. Deus ser exaltado, a igreja ser edificada, vidas que ainda não tiveram encontro com Cristo, que estão no meio da igreja, serem alcançadas. O problema de Corinto, irmãos, é que eles não entendiam isso. Então a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é o propósito do culto. Então, eu vou buscar algo que vai me capacitar, que são os dons espirituais, mas eu tenho que entender qual o propósito da utilização desses dons espirituais. A igreja de Corinto, é muito importante a gente entender isso, mas a igreja de Corinto, em primeiro lugar, foi formada no poder do Espírito Santo, por isso que não era problema acreditar ou não nos dons. Abra aí no capítulo 2. No capítulo 2 de 1 Coríntios, veja o que Paulo diz. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Veja o que Paulo diz a respeito de como essa igreja foi formada. No capítulo 2, Paulo é claro, do versículo 1 ao 5, Paulo vai dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz na ostentação de linguagem ou de sabedoria,
porque nada decidi saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? No poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, era a evidência do ministério do apóstolo Paulo na igreja de Corinto em todos os aspectos, inclusive na manifestação também dos dons espirituais. Então, uma igreja, irmãos, que foi formada através de um ministério, que foi o ministério do apóstolo Paulo, tremendamente usado, debaixo de uma unção de Deus, e a manifestação era visível, e Paulo diz isso claramente: vocês sabem como vocês foram formados, a origem de vocês, a formação de vocês. Então, uma igreja que foi formada no poder do Espírito Santo. Uma outra coisa, irmãos, esta igreja tinha problemas litúrgicos. Uma das queixas, né, que chegou aos ouvidos de Paulo e que também surgiu como dúvidas, né, era a questão da Santa Ceia, que era feita de forma irreverente, e o uso dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais dentro da igreja, irmãos, era indevido. As pessoas começavam então a querer, através daquilo que elas sentiam que era um dom espiritual, competirem dentro da igreja. E Paulo, irmãos, escreve então justamente para corrigir. Veja, Paulo não escreve para falar sobre os dons, porque eles já criam. Paulo não escreve para combater os dons, mas Paulo escreve a carta aos Coríntios, especificamente nesse assunto aí que ele está tratando, para corrigir o mau uso dos dons. Porque assim como aqueles que não creem nos dons, quem os utiliza de forma errada, e eu acho que ainda é pior, os que não sabem como usar, irmãos, fazem um desserviço para o reino de Deus. Segunda coisa, mas a gente vai ver que o assunto é tratado, conforme eu falei, no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. Paulo está exortando adequadamente a utilização dos dons espirituais nesses 3 capítulos desta carta. Mas aí entra uma outra coisa. Paulo, provavelmente, irmãos, a partir do capítulo 7, ele vem respondendo. O que nós temos aqui é uma resposta a perguntas feitas. Abra aí no capítulo 7. No capítulo 7, veja o que Paulo começa a dizer. A primeira expressão que ele usa logo no versículo 1 é o seguinte: quanto ao que me escrevestes. Aí, no capítulo 7, ele vai tirar as dúvidas sobre aquilo que a igreja perguntou ao apóstolo. O apóstolo não estava mais na cidade de Corinto, ele se encontrava na cidade de Éfeso, mas as informações de como estava o estado da igreja e uma carta enviada pela própria igreja, provavelmente da liderança, para tirar algumas dúvidas, chegou até Paulo. Então, a partir do capítulo 7, irmãos, para nós entendermos o que Paulo vai escrevendo, nós temos que entender como uma resposta a perguntas feitas. Aqui, no capítulo 7, provavelmente eles perguntaram com respeito ao casamento, né, porque é isso que Paulo está tratando aqui no capítulo 7. No capítulo 8, a pergunta foi a respeito de comida sacrificada aos ídolos, o que fazer, que alguns diziam não tem nada demais, outros diziam contamina. No capítulo 10, Paulo fala a respeito da história de Israel, que era dúvida. No capítulo 11, Paulo está corrigindo a questão, né, da forma como eles participavam da Eucaristia, da Santa Ceia, que Paulo vai dizer: isso eu não vos louvo, a atitude de vocês é de irreverência, vocês não estão numa atitude que entendem o que é que vocês estão fazendo, porque vocês estão se embriagando, vocês estão aí desprezando os mais pobres. E no capítulo 12, irmãos, as perguntas provavelmente estão sendo direcionadas com respeito à manifestação dos dons espirituais. E de algumas pessoas que estavam mais tumultuando a igreja do que aquilo que eu falei no início, que a gente vimos: exaltando a Deus, edificando os santos e alcançando então os pecadores.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, a respeito dos dons espirituais, ele entra nesse assunto. Eu quero que não sejais o quê? Ignorantes. Então, irmãos, Paulo está respondendo essa pergunta. Provavelmente, qual seria essa pergunta sobre os dons espirituais? A gente pode aqui, irmãos, mediante o que nós vamos ver, elaborar essa pergunta. Provavelmente, Paulo está fazendo, a igreja fez essa pergunta aqui, ó. Como identificar uma pessoa que de fato está cheia do Espírito Santo? A resposta de Paulo, irmãos, no que nós vamos aqui no capítulo 12, 13 e 14, nos faz entender que esta foi a pergunta. Paulo, tem tanta coisa acontecendo dentro da igreja, tem tanta gente dizendo que está cheia de Deus, mas como que a gente pode saber realmente que uma pessoa está cheia de Deus? Porque ela fala em línguas? Porque ela sai marchando dentro da igreja? Porque ela diz que tem uma mensagem de Deus para entregar à igreja? A igreja tinha dúvida. Como identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Talvez você já teve essa dúvida no coração, né? Você já viu tantos movimentos chamados pentecostais. Talvez você já tenha participado de tantos cultos, né? Que a pessoa fala culto de poder, culto da unção. Viu tantas manifestações e a pergunta é: quem de fato ali estava cheio do Espírito Santo? O que de fato é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Essa é a pergunta, irmãos, que a gente vai trabalhar em cima dela, para que então possamos compreender, né, o valor e a maneira correta de usarmos essas ferramentas. Para essa pergunta, irmãos, Paulo vai trazer 3 respostas que a gente vai ver então nesses capítulos. Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela glorifica a Cristo. Veja o que ele vai dizer do verso 1 ao verso 3, aqui de 1 Coríntios. Ele vai dizer: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. E aí, no verso 2, no verso 3, o que ele diz? Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir aos vossos ídolos mudos, segundo éreis criado. Paulo está falando, irmãos, para uma comunidade que tem os seus costumes da linguagem que nós usamos hoje do velho homem. Sabe o ímpio, o novo convertido, que chegou na igreja, está naquela empolgação, né? Ele está no culto, ele quer buscar as coisas, mas ainda ele tem entendimentos que não são corretos e de repente, com as coisas de Deus, ele se utiliza de uma forma que não é clara. Era isso que acontecia dentro da igreja. Muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas trouxeram os seus costumes errados e começaram a misturar com a manifestação dos dons espirituais. Virou uma confusão. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo, para vocês terem clareza, o que é de fato uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que nas suas atitudes, ela vai glorificar, ela vai exaltar, ela vai mostrar que a vida dela, pelas suas ações, inclusive pela maneira como o Espírito Santo está usando ela, Cristo se torna mais evidente do que ela mesma. Cristo é glorificado, Cristo é exaltado. No verso 3 ele vai dizer: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo quê? Jesus disse a nós, irmãos, que a função do Espírito Santo no meio da sua igreja era glorificar a Ele mesmo. Jesus veio no seu ministério terreno, glorificou a quem? Ao Pai. Na oração, Jesus disse: glorifica-me com a mesma glória, né, que eu tive antes, porque eu te glorifiquei entre os homens. No ministério de Jesus, ele apontou para Deus a honra, glória e louvor. O Espírito Santo, irmãos, veio sendo igual a Jesus, porque ele é Deus, e agora a sua função é o quê? Glorificar a Cristo.
Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela glorifica a Cristo. E glorificar a Cristo, irmãos, não é abrir a Bíblia e dizer glória a Jesus, glória a Deus. Glorificar a Cristo é uma pessoa que nas suas atitudes ela mostra que Cristo é o seu Senhor, Cristo é o centro da sua vida, Cristo é a pessoa mais importante, Cristo é quem transformou a sua vida, que tudo que ela tem, faz, tudo que ela recebe, veio de quem? De Cristo. Cristo está sendo glorificado. Então, irmãos, a primeira atitude de uma pessoa cheia do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Aí comece a pensar, tudo que você já viu de lugares, de pessoas que disseram a você que o poder do Espírito Santo estava sobre ela, que o poder do Espírito Santo estava naquele lugar. Quando você olhava para essa pessoa, quando você olhava para esse lugar, você via Cristo sendo exaltado? Porque a partir do momento, irmãos, em que pessoas começam a dizer, eu tenho uma unção, eu tenho o poder de Deus, eu tenho autoridade, ele está chamando a atenção para Cristo ou para ele? A partir do momento que uma igreja, uma denominação começa a dizer, o nosso ministério é o nosso ministério é que tem a maior unção, se você sair desse ministério, dessa cobertura, você vai perder as bênçãos, ele está chamando a atenção para Cristo ou para a instituição? Como pode, irmãos, uma pessoa dizer que está sendo usada para Cristo e ela ser idolatrada? E ela se tornar o centro das atenções? Como pode, irmãos, um profeta, um pastor, um líder, dizer que é cheio de Deus e as pessoas começam a adorá-lo? E as pessoas começam a ouvi-lo, em que a sua palavra se torna lei, elas não olham mais nem para a Bíblia, ele não é mais nem questionado, porque ele é tão cheio de Deus, tão cheio da graça de Deus, que ele pode falar a maior besteira do mundo, fazer também a maior besteira do mundo, mas ele é um santo homem de Deus, ou ela é uma santa mulher de Deus. Aí quando você diz, olha, o que ele está falando ali não está na Bíblia não, a pessoa já diz para você, você não sabe de nada. Sim, mas o que eu estou dizendo é que o que ele está falando não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, o que ele está falando não está glorificando a quem? A Cristo. Então, não é Deus na vida dessa pessoa. Quantos ministérios, irmãos, as pessoas idolatram o pastor? Quantos ministérios de música que fazem sucesso, as pessoas idolatram o cantor, idolatram o líder? Se esse líder está cheio do Espírito Santo, o que ele tem que fazer? Como João. A Bíblia diz, irmãos, que João já era cheio do Espírito Santo, João Batista, desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que quando alguns discípulos disseram, olha, este que tu apontastes, as pessoas estão seguindo a ele. Você não vai fazer nada não? O que é que João disse? Importa que ele cresça e que eu o quê? Diminua. As pessoas foram atrás de Cristo porque João sempre apontou Jesus. João, irmãos, tinha um ministério da sua época próspero. João era um cara que se vestia da forma mais horrível possível, vivia no deserto, o marketing de João era o pior possível. Se João fosse viver de marketing, mesmo, vivia no deserto, se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto. Quem que quer seguir um líder desse? Mas a Bíblia diz que multidões iam até João para serem o quê? Batizados. Os fariseus começaram a ficar nervosos, preocupados, e começaram a incitar a multidão. E João pregava uma palavra dura, contundente, para o arrependimento. E a multidão mesmo, irmãos, começou a ter dúvida. Tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou o Cristo. Mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Glorificava a Cristo, apontava a Cristo, nunca quis o lugar de Cristo.
Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo aqui. Crentes alcançados pela graça e que estão sendo santificados, que estão sendo transformados, que estão conhecendo o que é o Evangelho, Paulo está dizendo, estão abandonando os rudimentos dos ídolos e estão sendo guiados por Cristo. Eles que estão cheios do Espírito Santo jamais vão afirmar anátema, como também eles só podem dizer Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo, porque o Espírito, na vida de alguém, na vida da igreja, na vida de uma comunidade, nos leva a glorificarmos a Cristo. Essa é a primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E veja, nada tem a ver com dom. Até agora nada tem a ver com dom. Porque quando nós associamos que uma pessoa está cheia do Espírito Santo porque algum dom está se manifestando, essa é uma terrível referência que a gente pode ter na nossa vida. Lembra que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 7, quando ele está encerrando o Sermão do Monte, que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos muitos sinais. Jesus não vai negar que eles não o fizeram. Jesus só vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Houve a manifestação dos dons, houve, mas não foi sinal de que eles estavam cheios do Espírito Santo e que eles pertenciam a Deus. Por quê? Não glorificaram a Cristo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: manifestação dos dons espirituais nem sempre é sinal que uma pessoa é de Cristo, uma pessoa é de Deus, uma igreja está seguindo a Cristo. A igreja que segue a Cristo é aquela que glorifica a Cristo. Amém? Segunda coisa que Paulo vai nos mostrar aqui, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela reverencia a presença de Deus. Sabe o que acontece em muitos lugares, irmãos? Os dons se tornaram mais importantes do que a presença de Deus. Eu estou mais preocupado em ser usado do que adorar a Deus. Eu estou mais preocupado na maneira como Deus vai manifestar esses dons do que estar diante de Deus. O Espírito Santo é mais importante do que aquilo que Ele possa nos dar. Se Ele não nos der nada, ainda assim, Ele deve ser glorificado e a gente tem que estar feliz da vida. Por isso que eu fico assim, sem entender, algumas pessoas que vêm à igreja e dizem, o culto não foi bom, não senti nada, não aconteceu nada. Ou então aquelas pessoas que ficam dizendo, nunca mais vi ninguém curado na igreja. Ou eu faço parte desta igreja, nunca vi um aleijado andar, um cego ver. Essa igreja parece que Deus não está presente. Veja a referência, irmãos, que as pessoas passam a ter errada. Olha agora para os versículos 4, 5 e 6. O que Paulo está falando aqui nesses 3 versículos, irmãos? Ele está apresentando a nós a Trindade. A Trindade. Quando nós estamos cultuando, irmãos, Deus está presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo aqui, olha. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor, está falando de Cristo, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é Deus quem opera em todos. Está falando das manifestações, mas a hora está falando do Espírito, a hora está falando do Filho, a hora está falando do Deus Pai. É Deus que está presente, irmãos. A coisa mais importante no culto é a presença de Deus. O que vai acontecer, irmãos, pertence à soberania de Deus. Deus não está menos presente quando você não sente, quando você não percebe pelas suas emoções de Deus. Tem gente, irmãos, que classifica a presença de Deus pelo seu medidor emocional. Eu não senti, eu não me emocionei, eu não chorei. O
culto foi porque todo mundo chorou. Sim, Deus não está mais presente ou menos presente se há muita ou pouca emoção ou nenhuma emoção. É outro engano. É outro engano, irmãos, que faz com que a gente utilize ou passe a utilizar os dons espirituais de forma errada. E veja, é isso que Paulo está corrigindo na igreja. Paulo está dizendo que Cristo tem que estar sendo centralizado, você tem que reverenciar mais a Deus do que o que acontece a partir de Deus, porque Deus está presente no nosso meio. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Mas a terceira e última coisa, irmãos, que identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo, que Paulo vai nos revelar aqui, que é a promoção da unidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela promove unidade. Ela promove comunhão e não divisão. Por isso que nós temos que questionar, irmãos, por que a igreja se divide em torno do Espírito Santo? Por que as pessoas brigam em torno do Espírito Santo? Por que a gente, ao invés de estar mais unidos ao falarmos sobre essa temática, a gente termina se dividindo, criando conceitos diferentes, nos fechando nesses conceitos e nos dividindo? Porque eu vou olhar para um irmão que talvez não creia que os dons são para os nossos dias, que talvez ele não acredite que é possível falar em línguas, que talvez ele não acredite que haja profecia, que haja uma revelação de Deus. Por que eu vou olhar para esse irmão como segunda categoria? E vou dizer, você não é cheio do Espírito Santo, porque você não crê nos dons. Por que eu vou fazer isso? Porque os irmãos também, que não acreditam, passam a olhar para aqueles que acreditam como se fossem loucos, desequilibrados. Sabe por quê, irmãos? Porque de ambos os lados, o que está governando é a carnalidade, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo promove unidade. Eu posso ter irmãos que não creem nos dons, mas são os meus irmãos, nós vamos morar no céu juntos. Aí eu vou para uma igreja que talvez a liturgia seja um pouquinho mais engessada, os irmãos não gostam de bater palma, os irmãos são mais calmos, porque eles entendem que o culto a Deus é dessa maneira. Eu vou respeitar. Eles estão adorando a Deus do mesmo jeito. São os meus irmãos, são os nossos irmãos. Porque se eu tenho o Espírito Santo, irmãos, é exatamente isso que Paulo vai falar agora, do versículo 12 até o versículo 31 desse capítulo 12. Veja que Paulo não começa a falar sobre a metáfora do corpo à toa. Ele falou sobre os dons e de repente ele começou a comparar a igreja a um corpo e as funcionalidades do corpo. E a mostrar, irmãos, que cada um, ou seja, cada membro, mesmo sendo diferente do outro, tem funções para que o corpo funcione perfeitamente. Por quê, irmãos? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai promover unidade na diversidade. O fato de sermos diferentes e de repente Deus também nos usar de forma diferente, não nos faz maiores ou menores, melhores ou piores. Apenas somos diferentes. Mas o que é que nos une? O amor de Cristo, o amor de Deus. E aí, irmãos, não é à toa também que quando Paulo está falando sobre os dons espirituais, o que ele vai falar? Sobre o dom supremo. Tem gente que não entende porque essa expressão do amor, que é o capítulo 13 de Coríntios, está aí. Tem gente que acha que Paulo não tinha o que fazer, né? Aí escreveu sobre o amor e colocou ali. Isso não está ali à toa, irmãos. Tem um propósito de Paulo falar sobre o amor, que é o dom o quê? Supremo. Veja que no finalzinho, se você pegar aí o versículo 31,
Como é que termina o versículo 31? Como é que termina o versículo 31 do capítulo 12? Hein? O que está escrito aqui? Parte B, né? Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho o quê? Veja, os irmãos de Corinto estavam encantados com os dons. E principalmente com dois, que terminou sendo a grande controvérsia e a confusão dentro da igreja, que a gente vai ver mais detalhadamente quando a gente for ver o capítulo 14. Os irmãos estavam encantados com os dons. E principalmente com falar em línguas e profetizar. Estavam encantados. Aí Paulo vai dizer, vocês estão encantados, bom, mas eu quero mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. Qual é esse caminho que Paulo, irmãos, mostra, que é mais excelente que os dons que encantavam tanto os irmãos de Corinto, né? Ele vai falar que é o amor. E por 3 razões, irmãos, a gente tem que entender por que o amor é o dom supremo. A primeira razão, irmãos, que o amor é dom supremo, é porque ele é o elemento regulador das nossas diferenças. Sem o amor, sem amar, a gente não consegue lidar com as diferenças. Já percebeu isso? Tu já percebeu que um casal é diferente? Homem e mulher são diferentes. Mas o que é que une os dois? O amor. Não é? Você olha assim para tua esposa, rapaz, eu queria que não fosse assim. Mas eu amo, né? E a mulher olha para o marido e faz, eu queria que ele não fosse assim. Nós dizemos, mas eu amo. O que é que me faz aguentar uma coisa que eu não suporto? O que é que me faz aguentar uma coisa que não deveria ser assim? O amor. O amor é o agente regulador das ações. O que é que estava faltando na igreja de Corinto, irmãos? Amor. Por isso, irmãos, que antes de nós pedirmos os dons espirituais, né, a gente tem que saber, estamos amando uns aos outros? Imagine, irmãos, agora vamos fazer uma alusão com um quartel. Nós temos aqui militares. Imagine que eu sou aqui o comandante do quartel. Só que eu sei que vocês vivem brigando uns com os outros. Vocês não se suportam. Aí o que eu faço? Vou armar vocês todinhos. O que é que vai acontecer? Vocês estão brigando. E eu vou dar arma para vocês. O que é que vocês vão fazer? Vão se matar. Não é não? Eu deveria fazer o quê? Eu deveria primeiro dizer, olha, vamos ver como a gente está vivendo. Como é que vocês podem ter armas nas mãos se vocês estão se odiando? Como é que você vai pegar um fuzil, Romero, se você não consegue conversar com Davi? Se eu der um fuzil para você e vocês brigarem, você não vai dar um tiro em Davi? Você vai dar um tiro em Davi. Não é necessário vocês primeiro resolver o problema de vocês para depois eu dar um fuzil a você? Um armamento a você? Antes de pensarmos em buscarmos os dons espirituais, nós deveríamos pensar na maneira como nós estamos vivendo como igreja. Porque a partir do momento, irmãos, que Deus derramar um dom em você, e o seu coração for aquele coração daquela pessoa que se sente humilhada, nunca foi reconhecida, e de repente você sai marchando na igreja, e aí vai profetizar. Quando você sai daqui, você, pronto, finalmente Deus me honrou, finalmente as pessoas estão... Você vai sair com essa intenção, que é totalmente errada, irmãos. É necessário sermos curados, porque o amor é o agente regulador. É o amor. Agora, irmãos, não é o amor de um discurso, que aí fora muito se falou no amor, né? Que entrou nos discursos políticos e que na prática a gente vê que é só discurso político. E aqui eu não estou falando nem de um lado nem de outro lado. Os dois lados usam elementos para comover as pessoas. As famílias brigam e os políticos estão aí dando risada da gente. E aqui eu não estou tomando partido político, não. É a realidade. Não é esse amor que o mundo fala, que é falso, que é apenas um discurso. Nós estamos falando do amor de Deus, que é o ágape, que é um dom.
que é uma capacitação de Deus na vida da gente. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz o seguinte: o ágape seja sem fingimento, o amor seja sem hipocrisia. Amar, irmãos, nem sempre, o amor de Deus, é porque a gente condicionou o amor de Deus a sentimento. Ah, pastor, eu não estou sentindo nada por fulano. Pelo contrário, estou sentindo raiva. Então não dá para amar. Amar, irmãos, nem sempre é sentimento, o amor de Deus. O amor de Deus vai além do sentimento. O amor de Deus, sobretudo, é uma atitude. É como eu estou agindo em relação ao meu semelhante. Ainda que haja um sentimento ruim dentro de mim em relação a esse semelhante. Por exemplo, quando Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos, é para a gente se apaixonar primeiro pelos inimigos? Não. É para, às vezes, a gente, poxa, vou ter que fazer isso por fulano, vou. Por fulano, Senhor. Por fulano. E eu quero que você vá lá e abençoe fulano. Aí você, Senhor, lembra de Ananias? Quando Deus disse: Ananias, vai à rua direita, tem um homem chamado Saulo, ele estava orando, e ele teve uma visão que você via, que ele te via, e você orava por ele, e a visão dele voltava. O que é que Ananias queria ir? Senhor, Saulo, que tinha cartas nas mãos, que entrou nas casas, que perseguiu os cristãos, o que é que diz? Vá, porque este é para mim um vaso escolhido. É ordem de Deus. Eu não fui apaixonado por Saulo, não, meu irmão. Ele foi porque Deus mandou, e ele foi numa atitude cristã. E o que é atitude cristã? É quando alguém faz uma coisa errada na sua vida e você tem a chance de se vingar, não se vinga, pelo contrário. Você vai lá e beneficia a pessoa. Eu não preciso ter sentimento para fazer isso. Eu preciso agir como um cristão. O cristão, ele paga o mal com o quê? Com o bem. É o que Paulo diz em Romanos. E assim a gente coloca brasa na cabeça da pessoa. Eu não preciso me apaixonar, não preciso me afeiçoar. Porque sentimento, irmãos, é convivência, é relacionamento. Deus não vai forçar a gente em uma coisa que só acontece quando a gente vive bem com o outro. Mas as nossas atitudes são atitudes de beneficiar, de abençoar. E aí, o amor, em primeiro lugar, irmãos, é o agente regulador. Veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Olha aí, do verso 1 ao verso 13. Ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, Paulo está falando aqui daqueles que começaram a falar em outras línguas. Se não tiver amor, serei como o quê? O bronze, que soa, e como símbolo que o quê? E aí no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, acontecia muito dentro da igreja, e conheça todos os mistérios, a palavra de conhecimento, e toda a ciência, a palavra de sabedoria, e ainda que eu tenha tamanha fé, o dom da fé, para que milagres aconteçam, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, será o quê? Absolutamente nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso o quê? Se aproveitará. Tem gente que tem atitudes aparentemente altruístas, mas elas estão querendo a glória para si, não para Deus. Então, ela é capaz até de fazer um ato assim, que você, meu Deus, esse camarada é de Deus, mas ele queria a glória, ele queria aparecer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem o amor de Deus, não tem o ágape de Deus que conduz a pessoa. Segunda coisa, irmãos, por que o amor? Porque o amor de Deus, às vezes ele passa direto. Porque o amor de Deus é o dom supremo. Segundo, porque é o único dom que ao mesmo tempo é fruto do Espírito. Se você pegar, irmãos, tudo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 7,
e pegar lá Paulo falando sobre o fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22, 23, você vai ver as mesmas características. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. O fruto é a ação do Espírito Santo na nossa vida para sermos de Deus. Os dons é a ação do Espírito Santo na nossa vida para fazermos para Deus. Mas entre sermos e fazermos, o mais importante é sermos. Porque muita gente faz, mas não é. Por isso que o fruto está acima dos dons. Por isso que você não pode julgar a espiritualidade de uma igreja pela manifestação dos dons. Porque o fruto os dons podem ser forjados. Os dons, pela soberania de Deus, Deus permite que até o ímpio possa usufruir e ser usado por um dom. Mas o fruto, só quem nasceu de novo. O fruto é a essência espiritual de uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que, encerrando o Sermão do Monte, Jesus, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos, não pelas obras, não pelas ações, não pelas realizações, mas são os frutos. E vejamos que o amor, ao mesmo tempo que é um dom, porque, olha, a gente beneficiar uma pessoa cujos nossos sentimentos em relação a ela são contrários, só o sobrenatural de Deus na vida da gente, para a gente ir lá. Imagine, irmãos, uma pessoa que perdeu seu filho, porque foi assassinado, essa pessoa se deparar com um assassino e dizer: eu te perdoo. Quem é que fez isso, irmãos? A pessoa? Não. O dom de Deus na vida, na mente, no coração dessa pessoa. O ágape é um dom, é uma capacitação de Deus para nós irmos além das nossas próprias capacidades. Por isso que o amor, ao mesmo tempo, é dom e é fruto. Por isso que Paulo, irmãos, quando está falando sobre os dons espirituais, ele diz: olha, eu quero levar vocês a um caminho sobremodo excelente. Se vocês não entenderem e não forem regulados, se vocês não estiverem desenvolvendo este dom e este fruto ao mesmo tempo, toda manifestação dos dons vai perder o sentido no vosso meio. Mas em terceiro lugar, irmãos, está indo? O dom é o que permanecerá acima de tudo. Aí Paulo encerra aqui o capítulo 13 dizendo o quê? Do versículo 7 em diante. O que é que ele diz? Olha, quando ele diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí no 8 ele vai dizer que jamais vai acabar. Mas no finalzinho aqui, o que eu quero ler, ele vai falar sobre uma maturidade de uma evolução espiritual. Quando ele vai falar: porque agora vemos como espelho, obscurantemente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior é o quê? Você percebe, irmãos, que Paulo pega aquilo que nós estamos estudando na EBD, que são as virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor, e coloca acima dos dons, porque a fé, a esperança e o amor estão mais ligados aos frutos do Espírito Santo na nossa vida do que os dons. E quando ele pega esses três, ele ainda coloca o amor como elemento maior. Por isso que ele é o dom supremo. E é por isso que, se como igreja nós não buscarmos da parte de Deus, irmãos, a cura em nossos corações para termos relacionamentos saudáveis, não adianta, irmãos, nós buscarmos os dons espirituais. Quantas igrejas, irmãos, eu vejo aí
que na hora do culto começa a pessoa marcha para cá, marcha para lá, pula, canta, não sei o quê, mas quando senta não olha na cara do irmão. Não tem comunhão com o irmão. Mas pega o microfone, irmãos, faz chover fogo do céu, grita. Eu conheci uma irmã que ministrava ao louvor, não falava com ninguém dentro da igreja, era intratável dentro da igreja, não tinha misericórdia de ninguém dentro da igreja, mas quando dava oportunidade para ela cantar, irmãos, ela cantava, pulava, botava todo mundo para pular, não sei o quê, e é fogo, fogo para cá. Quando terminava, irmão, ela ficava no canto dela, os irmãos iam falar com ela, dava a patada. Eu digo, que unção é essa, irmão? É a unção da doidice, é que quando pega o microfone se transforma. Tu já viu algumas pessoas, irmãos, quando pega o microfone até a voz muda? Está falando normal com você aqui. Aí quando pega aí muda a voz. É uma coisa tão teatral, porque diz que está cheio do Espírito Santo. Ou então aqueles que têm que pregar com soluço, né? Porque aprendeu assim. Meu irmão, isso é tudo teatral. E algumas pessoas estão apenas imitando, até na boa fé, né? Aprendeu assim, né? Que o jeito de pregar é assim, né? E admira muito aquele líder, né? E todo mundo faz daquele jeito. Aí você vê aquelas criancinhas, né? Repetindo as mesmas coisas. Aí as pessoas começam a colocar lá as imagens de criança. Olha, um pastorzinho sendo usado por Deus. Não, criança, ela imita. Criança, ela aprende imitando. O que ela está vendo mais? Ela está vendo aquele tom de voz, aquele jeito de falar, de gesticular. Aí quando vai dar uma oportunidade para ela, se é uma criança mais desinibida, ela vai reproduzir. Ela não está sendo usada por Deus. Agora, Deus pode até usar um momento como esse? Pode usar. Mas, em geral, o que ela está fazendo? Ela está imitando. Porque o ambiente que ela vive é esse. Ela está imitando. Assim como uma criança que está lá no mundo vendo aquelas músicas pornográficas, ouvindo aqueles palavrões, o que ela faz? Ela fica imitando. E o pai achando graça. Ela não sabe nem o que está fazendo, mas está imitando. Está imitando o cantor, está imitando as danças sensuais. Porque a criança imita, aprende imitando. Então não tem nada a ver com a unção de Deus baixou, virou um pastorzinho. Tinha uma menina, né, que ficou muito conhecida nas redes sociais, que era a pastora. Aí colocava ela para cantar e colocava ela para dar saudação. Aí daqui a pouco tinha adulto querendo marcar gabinete pastoral com ela. Agora imagine, você, 30 anos de casado, com problema no seu casamento, marcando uma consulta num gabinete pastoral com uma menina de 9 anos para resolver seus problemas conjugais. Não, porque ela vai ser usada por Deus. Você vai falar de problema conjugal para uma menina de 9 anos, de 10 anos. Os irmãos percebem que quando a gente fica muito no emocional, a gente perde o senso crítico. E é o que acontecia na igreja de Corinto. As pessoas começaram, irmãos, por não entenderem o que era uma vida cheia do Espírito Santo, que por não entenderem e não terem maturidade, irmãos, qualquer coisa que acontecia de diferente parecia ser de Deus. E a gente, irmãos, nós não podemos ser enganados, né, porque a Bíblia está aí para nos ajudar. Então, para nós encerrarmos, irmãos, esse primeiro momento, a aplicação para a nossa vida, algumas coisas importantes. Primeiro, a gente deve andar neste caminho, que é o amor, o caminho sobre modo excelente, que Paulo nos apresenta aqui por 4 razões. Primeiro, né, porque nós fomos conquistados pelo amor. Né? Lá em 1 João 4,10 diz, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Segundo, porque o amor evidencia a nossa verdadeira identidade e não os dons. Em primeiro lugar, nós fomos conquistados pelo amor de Deus, não pelos dons. Nós fomos conquistados, porque, em segundo lugar, o amor evidencia a nossa identidade cristã, a nossa verdadeira identidade, que Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, porque vocês falam em línguas, porque vocês profetizam, porque vocês curam, porque vocês conseguem discernir os mistérios da vida. Não, Jesus disse, porque vocês têm amor uns
pelos outros, palavras do nosso mestre. Em terceiro lugar, porque o amor é quem revela se temos ou não verdadeira comunhão com Deus, e os dons não. Os dons não revelam quem tem verdadeira comunhão com Deus. Então, o que a Bíblia diz? 1 João 4, 7 e 8. Vamos lá ler juntos aqui? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Amor. O que diz que eu tenho comunhão com Deus ou não é o amor. E o que seria quarto, saiu o terceiro, né? Porque quando amamos, Deus é glorificado. Nem sempre Deus é glorificado quando a manifestação dos dons, mas quando nós amamos, Deus sempre é glorificado. Porque não tem, irmãos, como exercermos o ágape de maneira que nós vamos aparecer. Pelo contrário, porque o ágape nos coloca em situações onde a gente tem que se humilhar. Imagine, foi a pessoa que se levantou contra você e é você que tem que ir até a pessoa. O ágape te coloca numa condição de humilhação e não de exaltação. Não tem como a gente se vangloriar, né? Aí o que é que Paulo disse à igreja de Colossos? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Mais uma vez aqui entre irmãos as virtudes cristãs, né? Em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, meus amados irmãos, precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, dessas ferramentas. Mas, sobretudo, nós precisamos primeiro olhar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa alma? Como é que está, irmãos, a maneira como nós estamos nos relacionando uns com os outros? Vamos ficar em pé? Queria convidar os irmãos de louvor mais uma vez aqui. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Hoje a gente viu o contexto. Para na próxima quarta a gente começar a falar sobre os dons espirituais. Mas o que a gente viu hoje, meus amados irmãos, é o núcleo, é o centro. É aquilo que nos faz entender a essência da ação de Deus em nossa vida, para que possamos, de fato, sermos usados de maneira que Deus seja glorificado. E nesse momento nós vamos fazer uma oração em favor da unidade da igreja, da nossa igreja, o corpo de Cristo. Eu queria que você, de mãos dadas com seu irmão, orasse: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia das nossas vidas, nos faz ser uma igreja, Senhor, que ama, derrama o ágape, nos faz viver, Senhor, no dom supremo, continuamente. Comece a orar aí, em nome de Jesus. Coloca o teu coração diante do Senhor. Peça a Ele, em nome de Jesus, que opere na sua vida, que opere na igreja. Nós precisamos disso. Cura, restauração. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos ser livres das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Nós precisamos ter um coração perdoador. Nós precisamos ter um coração liberto daquilo que atrapalha a comunhão, atrapalha o crescimento, atrapalha a ação do Espírito em nossas vidas. Ore ao Senhor agora, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, poderoso, gracioso, Senhor, nós estudamos a Tua palavra nesta noite
E há necessidade, Senhor, do perdão sobre as nossas vidas, de vivermos o ágape de Deus, de vivermos o amor sem fingimento, de fato, Senhor, vencermos as diferenças, de sermos regulados, Senhor, pelo Teu amor, de sermos gerenciados pelo Teu amor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Tira, Senhor, do nosso entendimento raízes de amargura, desejos de vingança. Tira de nós, Senhor, todo e qualquer sentimento e desejo, Senhor, de, através da manifestação dos dons, querer aparecer, querer competir. Ó Deus, nos ensina por meio da revelação do Teu Espírito Santo, por meio daquilo que nós aprendemos em Tua Palavra, Senhor, a andarmos dentro, Senhor, do Teu propósito, dentro da Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, ao Deus do meu amor. Eu adorarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga ao Senhor: Espírito, 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 que desce como fogo, Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei. Adore ao Senhor, ao Deus da minha vida. Deus da minha vida. Aleluia. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, do Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Diga: eu adorarei. Declare isso. Eu adorarei ao Deus da minha vida, oh, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 oh, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, doce Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche, Senhor, e enche-me de novo.
Ó Deus Todo-Poderoso, enche, Senhor, a tua igreja com a tua glória, com a tua majestade, com o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos chegando ao final. Amanhã tem oração 7h30 aqui na igreja, para aqueles que podem estar aqui presentes. 7h30 vai ter ensaio do coral. Quando? Amanhã à noite, 7h30 da manhã tem intercessão presencial. E 19h30 tem o ensaio do coral, já os irmãos preparando para a cantata de Natal. Amanhã tem mais um ensaio do coral, tá certo, queridos? Domingo, a nossa escola bíblica dominical, às 8 horas, e o nosso culto à noite, às 18 horas. Sábado nós teremos um culto em ações de graças, que a irmã Usana faz todo ano, lá na sua casa, no Dom Helder. E o Ministério Culto nos Lares vai estar aqui até às 19 horas, direcionando os irmãos que não sabem chegar. Então, sábado, 19 horas, culto ali para aqueles que podem ir na casa da irmã Usana em ações de graças. Vamos orar, agradecendo a Deus. Ó Jesus, a nossa gratidão por este momento tão precioso, Senhor, na tua casa, na tua presença, aprendendo com a tua palavra, sabendo que tu és aquele que está operando em nossas vidas. Nos leva, Senhor, debaixo da tua paz, da tua bênção e segurança aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço no seu irmão, né? Sejam muito bem-vindos, vão na paz do Senhor.